Olá, queridos. Hoje é 2 de maio de 2015. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o último sonho que eu tive. Desde o início desse ano de 2015, eu venho tendo vários sonhos sobre o arrebatamento e acontecimentos que deverão ocorrer na Terra. Estamos vivendo um período de grande avivamento sobre a Terra, em que, assim como em Joel 2, que diz: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, e na terra sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Então, esse acontecimento de Joel 2 tem se espalhado pela face da terra toda, em todos os lugares. Temos visto vários vídeos no YouTube, várias mensagens de servos do Senhor relatando acontecimentos tremendos que estão para vir sobre a terra. E então o Espírito do Senhor tem se derramado sobre milhões de servos, onde todos estão recebendo avisos e mensagens de Deus sobre os acontecimentos futuros. E não há dúvidas de que estamos vivendo o Apocalipse, o período do fim, tão ansiado pelos servos do Senhor, né? O grande dia em que nos encontraremos com o nosso Jesus. Ele logo se aproxima. Então eu decidi gravar esse áudio porque na noite posterior a esse sonho, o Senhor Deus me fez ver que eu contava o meu sonho para várias pessoas com o microfone. Então eu creio que é de Deus que eu compartilhe com os servos do Senhor. Não é para eu ficar calada, porque eu nunca fui de contar meus sonhos assim. Então vamos lá. Eu sonhei que eu andava na rua como um dia qualquer, e de repente aconteceu um terremoto. Eu olhei para trás e vi uma montanha se partindo, e esse rastro descia pela montanha, aquele terremoto, né, abrindo o chão em direção ao local que eu estava na rua. Então eu fugi, e ao mesmo tempo, quase que instantaneamente, eu olhei para cima, atrás de mim, e eu vi vários meteoros caindo, tamanhos diferentes, alguns pequenos, e eu vi que eles vinham na minha direção. Então eu corri para um lugar como se fosse um apartamento grande, com várias pessoas. Havia uma varanda. E eu ali falava com Deus e perguntava: "Senhor, por que eu fiquei?" O arrebatamento tinha acabado de acontecer, poucos minutos antes desses acontecimentos. E eu falava: "Senhor, mas eu sou cristã, eu frequentava a igreja. Eu não entendo o porquê de não ter subido." E ali eu questionava o Senhor. Eu não conseguia entender por que eu tinha ficado, se eu tinha feito tudo certo para mim, né? Então o Senhor, ele falou no meu coração que estávamos muito preocupados com as coisas terrenas e ocupados demais. E a gente nós cristãos que ficamos, não colocávamos as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós não nos preparamos para o arrebatamento. Estávamos vivendo a vida normalmente, como se fosse uma época qualquer, sem se preocupar com esse dia, como se estivesse longe demais, sem se preparar para ele, sabe? E foi isso que o Senhor me falou. E naquele momento eu comecei a entender o porquê que eu tinha ficado. E além de entender isso, o Senhor também me fez saber que eu estava sonhando. No próprio sonho eu soube que eu estava sonhando. Então no sonho eu acordei, mas aquele sonho eu soube que tinha sido um aviso de Deus, de algo que estava prestes a acontecer de verdade. E queria acontecer logo, como questão de poucos dias. E naquele sonho eu vi que eu acordava com mais uma chance. E me senti aliviada de poder me arrepender e poder começar de novo com a preparação, buscando a Deus em espírito, com santidade, com justiça, né? Fazendo aquilo que o Senhor espera de nós para esses tempos. Era como se Deus estivesse me dizendo no próprio sonho: prepara-te para o arrebatamento, porque ele acontecerá em questão de dias. Outra coisa que eu descobri no próprio sonho foi que estávamos vivendo o 6º selo. Eu dizia para mim mesma que já estávamos vivendo o 6º selo e que o arrebatamento estava embutido no 6º selo. E que como a primeira parte do 6º selo já havia acontecido, que são os sinais no sol e na lua, terremoto, o próximo acontecimento seria a queda das estrelas. Assim como no primeiro sonho, a queda dos meteoros. Então eu entendi que o arrebatamento aconteceria antes da queda das estrelas de Apocalipse 6, 12 e 13.
que está escrito: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E assim, eu percebi que todos os cristãos precisavam colocar Deus de verdade em primeiro lugar e se preparar para o arrebatamento, senão vão ficar. Esse foi o sentimento e entendimento que eu recebi de Deus dentro do próprio sonho. Foi como se eu tivesse um sonho dentro de outro. O primeiro foi um sonho com os acontecimentos, e o segundo foi um sonho explicando os acontecimentos. E então eu acordei. Na noite em que eu tive esse sonho, eu orei ao Espírito Santo, pedindo que ele falasse comigo novamente, me revelasse novas coisas, porque já fazia algum tempo que eu não tinha mais nenhum sonho, porque eu sentia até falta de ouvi-lo. Então eu tive esse sonho, e quando eu acordei, eu fiquei refletindo sobre o sonho, e anotei ele para não esquecer de nenhum detalhe. Depois foi muito profundo, importante para mim. Eu creio que tenha sido uma visão, na verdade, não só um simples sonho, uma visão para os cristãos. Então, de ontem para hoje, na verdade, eu anotei esse sonho, mas nem me preocupei em divulgar, em falar, em gravar nada. Eu só escrevi para não esquecer mesmo, porque para mim ele foi importante, como se fosse algo para mim. Mas, então, de ontem para hoje, eu tive um outro sonho, onde eu estava em um barco, no mar. Do meu barco, eu vi um navio virando e afundando. E no meu barco, tinham pessoas sentadas que questionavam, acho que sobre o Apocalipse. Então eu tomei o microfone da mão de quem estava falando na frente, tinha uma pessoa à frente, como se fosse uma igreja falando. E eu peguei esse microfone e eu falei, eu tenho algo a dizer, e contei todo o meu sonho da noite anterior. Então esse sonho que eu tive na noite anterior praticamente se repetiu, né? Só que eu contando nesse outro sonho. Eu contei dentro daquele barco, tipo um barco, eu contei aquilo que eu sonhei na noite anterior. Então, quando eu acordei, eu senti que o Espírito Santo ele estava desejando que eu falasse sobre o meu sonho. Então, era como se Deus estivesse falando, eu quero que você conte esse sonho. Porque esse sonho não é só para você, é para todos os cristãos, para todos os servos do Senhor. Porque a gente pode pensar que a gente está fazendo tudo certo, mas pode ter alguma coisa errada. Então esse é o momento da gente vasculhar nosso coração e nossas vidas e corrigir. Corrigir o que tem que ser corrigido, porque no meu sonho era como se fosse muito perto o arrebatamento, e vai pegar todo mundo de surpresa. A gente achando que está certo, está indo para a igreja, está tudo beleza, mas a gente precisa de um momento de vasculhar nosso interior, vasculhar nossa vida, vasculhar a nossa casa, vasculhar como tá a nossa vida fora de casa, fora da igreja, não só na igreja, mas eu acho que Deus está querendo de nós agora um momento de vasculhar, de parar para pensar, de refletir e de corrigir. E a gente às vezes fica muito preocupado com coisas sonhos, né, planos, muitas coisas a gente fica planejando. Eu mesma esse ano queria planejar a festinha de aniversário do meu filho, mas a gente não pode deixar que todos os nossos sonhos e planos fiquem no lugar das coisas de Deus, desse requisito que ele tem. Ele quer que a gente se prepare. É como se o arrebatamento fosse para amanhã, sabe? Uma coisa assim muito, muito rápida de acontecer. E Deus está avisando a igreja, está avisando o povo, que é para correr, o tempo está passando, nós temos muito pouco tempo, muito, muito pouco tempo. E eu sinto que Deus está com essa necessidade de avisar a igreja para correr contra o tempo, porque vai pegar todo mundo de surpresa. A gente tem que estar preparado. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, quando será o arrebatamento, não sei. Mas eu acho que mesmo que o arrebatamento não seja nos próximos dias, a gente tem que viver daqui para frente tentando melhorar, buscando sempre a vontade do Senhor. Orar, consagrar, jejuar, se santificar. A gente precisa fazer alguma coisa, sabe? A gente precisa se proteger, a gente precisa buscar o Senhor. Não é só ir na igreja, cantar e vir embora. Não é só participar dos grupos. Eu acho que tem algo mais. Deus quer algo mais da gente. Deus está buscando na gente algo mais. Eu acho que Ele está selecionando nesse período os servos que vão subir. Então é muito importante que a gente se prepare.
porque eu acho que falta muito pouco. De acordo com que os sonhos que eu tenho tido, são vários sonhos. A maioria dos sonhos eu acabo deixando para lá, eu vou deixando passar. Mas eu tenho tido muitos sonhos sobre os acontecimentos do Apocalipse e principalmente sobre o arrebatamento. Tenho tido muitos sonhos. Então, amados, vamos refletir nessas palavras, porque eu creio que elas sejam muito importantes para o povo de Deus. Vamos focar nas coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Vamos perdoar, vamos nos reconciliar com as pessoas, tentar viver em paz, em harmonia. Eu sei que é difícil, o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil. Eu mesma, essa semana passada, eu tive que resolver um problema, assim, fui resolver uma coisa e fui ofendida. Então, assim, a gente vai na rua resolver problemas e acaba sendo maltratado pelas pessoas. Parece que as pessoas não têm nem mais paciência nem para trabalhar, não querem trabalhar, eu não sei. Mas as pessoas estão muito intolerantes, não sei, estão muito, assim, nervosas, muito, sabe, com falta de amor no coração, falta de Deus. Eu não sei, porque até mesmo cristãos podem passar por isso. Mas é um momento que a gente precisa estar ligado com o Espírito Santo. Precisamos estar falando com o Espírito Santo todos os dias. Eu me aborreci, saí de lá triste, e eu vim falando, Senhor, como eu posso viver numa terra assim? Está tão difícil, está tão difícil. Eu sei que isso acontece com vários servos do Senhor, não só comigo. Está difícil viver nessa terra, está difícil a convivência. Está difícil ser santo numa terra onde não há santidade, onde as pessoas só querem violência, só querem agredir. Está difícil. A gente precisa realmente buscar no Espírito Santo. Então, quando eu cheguei em casa, eu orei por aquelas pessoas. Eu pedi para o Espírito Santo abençoar aquelas pessoas e convertê-las, né? Salvarem essas pessoas, porque o mundo jaz no maligno. Então a gente não pode esperar nada bom do mundo, né? O mundo não tem mais nada para nos oferecer, na verdade. Então, vamos focar nas coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Né? A gente vai continuar vivendo a nossa vida porque não dá para fugir, né? A gente tem que aguardar o arrebatamento, então vamos continuando a vida, né? Continuando com os projetos, tudo bem, temos que continuar a viver, não podemos parar. Mas não podemos nos esquecer de nos preparar, porque estamos vivendo tempos muito difíceis, que antecedem o arrebatamento. E daqui para frente não vai melhorar. Então, como eu estava dizendo, daqui para frente as coisas não vão melhorar. O mundo está escorregando para o fim. Ele está caminhando cada vez mais para o fim. Não tem como voltar, não tem como retroceder. Não acredite nas promessas de políticos e que vai melhorar, que vamos fazer isso, aquilo. Não vai. Estamos no Apocalipse, estamos vivendo os fins dos tempos. Tá? Jesus já está voltando para buscar a igreja. Eu vivo isso todos os dias, eu tenho certeza absoluta de que isso logo vai acontecer. No meu coração é como se fosse acontecer ainda nesse ano de 2015. Mais tardar 2016, eu creio que não vai passar muito disso. Nós não podemos esquecer das promessas do Senhor, de que logo Ele vem nos buscar. Né? Eu lembro que quando eu era criança, muito se falava, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E a gente ia vivendo a vida como se estivesse longe demais. Mas quando hoje você ouvir falar em que Jesus vai voltar, meu irmão, é para ontem. Quando você hoje ouvir alguém falar que Jesus está voltando, acredite 100% que Ele está voltando para agora. Não é para daqui a 10 anos, não é para daqui a 20, 30 anos. Você não vai envelhecer, ficar velho e engagar, você não vai. Nós somos a geração do arrebatamento. Né? Eu tenho um bebê de 1 aninho e eu tenho no meu coração que não vou vê-lo crescer e casar, porque Jesus vem antes. Jesus voltará antes. Nós precisamos continuar nossa vida, sim. Não podemos parar de viver. Deixar as coisas abandonadas porque achamos, o Senhor vem, então não vou fazer mais nada. Não é isso. Nós devemos continuar a vida. Mas não podemos nos esquecer das promessas do Senhor e de acompanhar os sinais, porque os sinais estão aí. Na TV, em todos os lugares, na sua rua onde você mora, vocês estão vendo os sinais, na TV principalmente. Na TV você vê no mundo todo, né? Até na internet. Amados, vamos vigiar em todo o tempo. Vamos nos unir em oração, em jejum, em consagração, buscando a Deus, evitando o pecado. E se pecar, peça perdão. Peça perdão para quem você magoou, peça perdão ao Senhor e não peque mais. Assim como Jesus falava, vá e não peques mais. Amados, vamos nos arrepender
E vamos voltar ao primeiro amor, esquecer do evangelho da prosperidade. Vamos esquecer tudo isso, que tudo isso vai ficar para trás. O Senhor não vem buscar uma igreja preocupada com coisas terrenas. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Ele vai tirar uma igreja de dentro da própria igreja, porque aqueles que não vivem de acordo com os requisitos do Senhor, com os propósitos do Senhor, não vão subir. Precisamos nos arrepender e voltarmos ao primeiro amor. Precisamos nos consertar diante do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo. Precisamos nos moldarmos à vontade do Senhor, sabe? Vamos vigiar, queridos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, pois estamos vivendo os fins dos tempos. Estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento. E logo estaremos com o nosso Pai. Logo subiremos para nos encontrarmos com o Senhor. Vamos manter vamos manter vivo esse desejo, esse anseio pela presença do Senhor. Vamos manter vivo esse sonho de que logo subiremos para nos encontrarmos com o Senhor. Ele sabe aqueles que anseiam por esse dia, e Ele vem buscar aqueles que estão esperando esse dia. A graça e paz para todos. Deus os abençoe. Amém.